Podem tomar os seus assentos nesse instante, por favor? Muito bem, hoje é a terceira semana que nós paramos para meditar nesta bem-aventurança específica, né? Nessa congratulação, apesar de a gente sempre usar esse termo mais técnico, né? Bem-aventurança, mas é sempre bom lembrar que a palavra que Jesus usa aí no Evangelho, né? É uma palavra que significa o que mesmo quem tem acompanhado desde o princípio essas mensagens, significa uma palavra de parabenizar. Parabéns, te parabenizo, te congratulo. E essa é a palavra que Jesus usa. E agora Jesus diz, eu parabenizo, eu digo parabéns àqueles que são limpos de coração. Já meditamos sobre isso, sobre essa parte, limpos e coração. Hoje eu quero centralizar principalmente na questão verão a Deus. Mas só para quem não estava acompanhando, rapidamente, 2 minutinhos, entendermos que limpos de coração não significa puritanismo. Porque puritano é aquele que quer ficar vigiando se os outros estão limpos. Nós temos que entender que nós temos que olhar para nós mesmos. Devemos ser limpos de coração. É algo que vem do nosso interior. E lembrando que coração, no Evangelho de Mateus, nas Escrituras de modo geral, a palavra coração não significa simplesmente emoção. Porque para nós, hoje em dia, coração tem muito significado de estar emocionado, algo que me emociona. Não, limpo de coração não significa somente emoção. Certamente, coração, nas Escrituras, significam, aí dentro das Escrituras, a palavra significa que é todo o seu ser. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você planeja, ou seja, tudo que você é, a sua vida, limpo de coração, significa a inteireza do seu ser, do meu ser, do nosso ser, diante de Deus. Limpo. E limpo significa aquilo que não é contaminado, que não está sujo, que não tem nenhum tipo de coisa que possa levá-lo a um outro objetivo que não seja aquele estabelecido. Mas preste atenção em algo que é importante, que foi isso que também nós meditamos lá na primeira mensagem sobre esse tema, do limpos de coração. Como interessante, como algo que pode ser considerado até bom e agradável, se mal usado pode se tornar sujo, impuro. Não é verdade? Lembra-se que até o exemplo que eu dei aqui naquele domingo foi, você vai ao restaurante português, pede aquele bife com molho delicioso, o molho delicioso na sua boca é uma maravilha, na sua roupa virou sujeira. Não é verdade? Então, limpos de coração significa não somente termos as intenções, as coisas que movem o nosso ser em uma direção não tenha essas misturas, mas que seja, acima de tudo, algo que nos leve a uma comunhão com Deus. Isso é o que significa, então, agora a terceira parte para nós dessa mensagem, quando Jesus diz, bem-aventurados, parabenizados, congratulados, são os que não têm intenções escusas na sua vida, porque estas pessoas verão a Deus. E o que significa ver a Deus? Uma expressão que a gente até usa bastante, né? Mas quando a gente ouve essa expressão, o que ela realmente significa? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a coisa que as pessoas do Antigo Testamento mais tinham medo era de ver a Deus. Porque contemplar a Deus poderia ser motivo de morte. Não é verdade? Lembra-se do profeta Isaías, capítulo 6? Quando ele está no templo, adorando a Deus. De repente ele tem uma visão de Deus assentado em um trono, e somente da visão de Deus que ele teve, ele disse, ai de mim que vou morrendo. Por quê? Porque os meus olhos viram a Deus. Mas viram a Deus de que modo? Numa visão. Agora se imagine que se ele pensou que morreria porque teve uma visão de Deus, imagine o que seria ver a Deus. Ver a Deus era algo que não era tão simples sair da boca de alguém, como alguém dizia assim, eu quero tanto ver a Deus. No Antigo Testamento, repito, o que as pessoas mais temiam era ter uma visão de Deus, por incrível que pareça. Porque eles entendiam que Deus
era demasiadamente elevado para estar num nível tão baixo quanto da possibilidade dos olhos humanos poderem contemplá-lo. Mas no Antigo Testamento a expressão ver a Deus, ela tem um sentido. Normalmente, se não se podia ver a Deus literalmente, se não se ver a Deus literalmente, a expressão era usada como um meio de significar ir a um local de cultuar a Deus, de prestar culto a Deus. Ver a Deus significava cultuar a Deus. E assim nós temos algumas passagens no livro dos Salmos que expressam isso de uma forma bem clara. Eu gostaria de ler aqui nesse momento agora especificamente, uma que se encontra no Salmo 11. Salmo 11. Abra lá a sua Bíblia comigo e preste atenção nessa passagem como ele fala algo interessante e que a gente percebe que o ver a Deus tem a ver com esse momento de adorar. Veja, e também dos nossos atos, daquilo que nós fazemos de maneira que agrada a Deus. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto olha para os retos. Ou seja, aqui ele fala agora que Deus volta o seu semblante, que Deus volta o seu olhar para aquele que faz o que é correto. Ou seja, que é limpo de coração. Aquele que não faz algo de forma enganosa. Mas agora veja comigo também no Salmo 17. Salmo 17, o verso 15. Quando ele fala a seguinte palavra: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Prestar atenção no que ele diz. Como é que poderia se ver a Deus? No Salmo 11, o salmista diz que Deus vira o seu olhar para aqueles que praticam o que é reto, para aqueles que fazem o que é justo, o que é correto, aqueles que são limpos. Nas suas mãos, nas suas intenções, nos seus atos, nas suas atitudes, Deus volta o seu olhar para essas pessoas. E aí agora ele diz assim: mas agora eu, diz o salmista, contemplarei ao Senhor na justiça. Então quando é que Deus é contemplado? Quando um ato de justiça é praticado. Quando algo que é correto é praticado. Ou seja, se contempla a Deus, se ver a Deus pelos nossos atos. Deus está presente dentro daquilo que nós realizamos, dentro daquilo que nós fazemos, se aquilo implica em verdadeiramente glorificar a Deus. Eu já disse no início dessa mensagem que essa passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre limpos de coração, é inspirada no Salmo 24. Eu gostaria que você lesse de novo comigo o Salmo 24 e preste atenção no que ele declara, no Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Subir ao santo lugar, aqui significaria ir a Jerusalém, subir ao templo, subir até o local onde estava edificado o templo, ir até Jerusalém, o monte do Senhor, e o santo lugar, o templo, aonde estava localizado em Jerusalém, significava ir para adorar a Deus, e esse adorar a Deus, eles entendiam como uma forma de ver a Deus. Então, Deus é visto na oração, Deus é visto na adoração, Deus é visto nos atos de justiça. Mas agora preste atenção numa coisa. E aqui eu gostaria de trazer uma aplicação interessante para a vida de cada um de nós. Mas nós só conseguimos ver aquilo que somos treinados para ver. Eu vou repetir o que eu falei. Nós só conseguimos ver aquilo que somos treinados para ver. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vou usar como exemplo a música. Quando eu tocava em orquestra, a pergunta que muitas pessoas até a volta e meia que não entendem como funciona a questão de uma orquestra sinfônica, a pergunta de muitos é, quando a gente está assistindo um vídeo e aí tem uma orquestra tocando e um regente lá na frente, mexendo na mão dele. Aí alguém pergunta assim, mas precisa mesmo daquele homem ali na frente só mexer naquele braço dele? Assim para baixo? Faz alguma diferença? Para quem não entende a linguagem da regência, ele está vendo somente braço movendo, talvez até tentando espantar a mosca.
Quem não entende daquela linguagem, ele vê aquilo e vê uma pessoa mexendo o braço. O que você está vendo? Uma pessoa mexendo o braço. Acabou. Para quem agora o músico que está treinado para entender os movimentos do braço, dos gestos, da face do maestro, ele entende o que ele está falando, o que ele está transmitindo. Eu só consigo enxergar aquilo que eu sou treinado para ver. Eu fui treinado para entender movimentos de um maestro numa orquestra sinfônica. Eu olhava e entendia. Mas eu já não sou, por exemplo, um astrônomo que está treinado quando ele vai lá para fora, levanta os olhos, olha para as estrelas e ele fala, aquela estrela é a estrela tal, aquela é a estrela tal, aquela luz mais distante é o planeta, não sei o quê. E para mim eu só estou vendo brilhos do céu. É ou não é verdade? Nós só conseguimos ver aquilo que somos treinados para ver. Por isso alguém entra também num museu e fala, entrei lá e só vi coisa velha. O seu olho não está treinado para perceber que ali tem história. Não está treinado para perceber que aquele quadro que está rasgado, que só tem um pedaço dele, eu vi e ainda notei que tinha um lá que estava estragado, um quadro com defeito. Ele não entende que ali tem uma obra de arte. O seu olho não está treinado para ver aquilo. É ou não é verdade? É desse modo as coisas. Quando Jesus fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, só aqueles que treinam a sua vida de comunhão com Deus, quando Deus se manifestar, perceberão que é Deus. Vocês entenderam o que eu disse? Eu vou repetir porque eu vi que muitos ficaram prestando atenção, mas não sei se entenderam o que eu falei, se eu fui claro. Nós só poderemos perceber que é Deus se nós tivermos treinado os nossos sentidos, a nossa percepção espiritual, para percebermos quando Deus está agindo. Porque nós temos hoje no mundo atual um problema muito sério. E esse problema chama-se suspeita de todas as coisas. Suspeita de todas as coisas. Tudo que alguém faz, normalmente as pessoas têm uma suspeita sobre a razão do que está por trás daquilo. Os mais estudiosos dizem que a responsabilidade disso é dos chamados mestres da suspeita, que foram pensadores do final do século XIX, que influenciaram o pensamento do final do século XIX, início do século XX, e que influencia o pensamento da humanidade até hoje no mundo ocidental. Quem são os mestres da suspeita? Os mestres da suspeita são aqueles que todas as vezes que eles falam, você bateu o olho em alguém fazendo alguma coisa, ele fala, tem uma segunda razão por trás. Quem são eles? O primeiro deles, que a gente poderia estar numa ordem cronológica, mas somente para citá-los, Marx, Karl Marx. Karl Marx mexia muito com a economia, ele dizia assim, olha, todas as vezes que alguém faz alguma coisa, tem uma razão econômica por trás. Ou seja, se alguém te ajuda, é porque depois ele quer ganhar proveito em cima de você de algum modo. Se alguém te ajuda, é porque depois quer cobrar mais do que te deu. Suspeita. Marx. O outro seria Nietzsche. Nietzsche diz assim, olha, todas as vezes que alguém faz alguma coisa para você, é porque na realidade ela quer exercer poder sobre você depois. Portanto, cuidado quando alguém faz algo para você, porque depois ela quer te controlar. Um era suspeita da economia, o outro era suspeita do poder. E o terceiro, Freud. Freud dizia, cuidado, toda vez que alguém faz alguma coisa por você, tem alguma razão sexual por trás. Ou é economia, dinheiro, ou é desejo de poder, ou é sexo. Tudo tem uma razão por trás. Tudo está contaminado. De um certo modo, eles têm razão. Sabe por quê? Porque somente consegue enxergar de maneira positiva as coisas quem tem o seu coração puro diante de Deus. É ou não é verdade? Já viu que tem gente que não pode olhar você fazer alguma coisa que ele já coloca maldade naquilo que você está fazendo? Coloca malícia naquilo que você está fazendo? Você está fazendo um ato de bondade por alguém e ele já vê malícia, ele já vê maldade. Por que ele não consegue ver um ato de bondade, mas ele vê um ato de malícia, um ato de lascívia, um ato que se transforma em sujo e nojento?
quando a intenção e o ato eram positivos, porque ele só está treinado para ver a coisa de maneira suja. É a realidade. Essa pessoa, quando Deus agir, ele não vai ver que Deus está agindo. Ele não vai ver, porque essa pessoa só consegue enxergar as coisas por meio da maneira que ela foi treinada a enxergar, a ver, com malícia, com maldade, com lascívia, com segundo interesse. Isso não é limpo de coração. Isso é o coração cheio de muitas misturas. Há muitas pessoas que não conseguem ver duas pessoas conversando sem colocar uma maldade naquela conversa que ele nem está ouvindo. É ou não é verdade? Quantos concordam comigo? Ou vocês acham que eu estou exagerando? Vocês concordam comigo? E afinal de contas, também não quero só falar o que vocês acham que não, né? Também não quero só dizer o que vocês acham que é, mas é o preço que tem sentido o que eu estou dizendo. O que é que você consegue ver? O que você consegue enxergar quando você ver algo? É isso que o seu olhar está treinado para ver. E isso deve fazer a gente parar para pensar numa coisa. O quanto eu tenho visto ou não das coisas de Deus à minha vida, ao meu redor. Mesmo quando o caos é o mais visível e é o que se coloca em primeiro lugar. Porque mesmo em meio ao caos, em meio à tragédia, está certo que tem uma coisa que é muito difícil do ser humano suportar. O ser humano consegue suportar e vencer o caos e a tragédia, mas quando chega no absurdo, muitos sucumbem, porque o absurdo é difícil. Eu sei. Mas mesmo em meio a tudo isso, nós podemos enxergar Deus em muitas atitudes e momentos, quando muitos só enxergam o caos e a tragédia. E é nesse momento que o olhar treinado de quem tem comunhão com Deus pode perceber. Se nós falarmos mais uma vez hoje sobre a mais última recente tragédia, parece que cada domingo a gente pode falar de uma tragédia mais recente. Como está a situação? Do que aconteceu na França nessa semana, né? Dia 14 de julho, o Dia Nacional dos Franceses, como equivalente praticamente ao 4 de julho americano, né? O 14 de julho francês, que comemora a queda da Bastilha, quando o povo assumiu o poder. E o que aconteceu? Um homem entra num caminhão, num bus, num truck, seja lá qual a palavra que você quer usar, um comboio, né? Não, comboio é trem, né? Um trailer truck. Ok, isso é em inglês, obrigado. E pega aquele caminhão e sai zigue-zagueando, onde tem uma multidão de gente comemorando um feriado, matando gente indiscriminadamente. Homem, mulher, criança, não importa. Francês, turista, não importa. É gente, eu quero matar. Tá aqui, vou aproveitar a oportunidade. E o homem foi tão maquiavélico, tão maligno naquela atitude, que ele não andava em linha reta, né? Ele andava zigue-zagueando. Para tentar pegar, porque ele vinha com um caminhão, então pegava ou na frente ou atrás. Alguém ia ser pego. Conseguiu ele sozinho matar 84 pessoas e mandar mais praticamente 200 para o hospital, onde praticamente 50 ainda em estado grave. Aí é a hora que muitos... Quando nós vemos isso, o que a gente enxerga aí? Maldade, malignidade. O mal na sua essência. O mal encarnado. O mal materializado. Quem pensa que o mal é só uma ideia, é só um pensamento, é nessa hora que ele se torna carne e osso. Se encarna. Assim como Deus em Cristo se encarnou, Deus, que não pode ser visto a olho nu, mas se fez gente, se fez carne em Cristo Jesus, há momentos que o mal também se encarna, se materializa, e esses são momentos como este. E muitos só conseguem enxergar o que agora? O mal. E para muitos, a ausência total de Deus. Mas muitos de nós não sabemos quantas pessoas naquele momento ali
estavam lutando para salvar vidas. Um homem numa motocicleta, você já imaginou o que é uma motocicleta contra um caminhão de toneladas? E ele correndo atrás e tentando parar o homem com a motocicleta. Alguns diziam louco. Louco? Enquanto ele via que aquele que tinha o caminhão na mão tinha o ódio nos olhos e o desejo da morte, esse outro, de uma forma muito mais indefesa, ele olhava e pensava em salvar vidas, colocando a sua em risco. Colocando a sua em risco. Será que nós só vamos conseguir enxergar o mal ou conseguiremos enxergar a busca pelo bem, pela vida, que aquele outro, que é um anônimo, porque todos sabem o nome do que fez o mal. Quantos sabem o nome daquele motociclista? Sabe o que acontece? Porque os nossos olhos, e quando eu digo os nossos, do ser humano, estão muito mais treinados para perceberem o mal do que para perceberem o bem. E isso existe uma razão natural. Por isso que para perceber o bem, tem que se tornar uma atitude que se treina, que se pratica. Porque nós somos treinados para perceber o mal naturalmente. E eu vou explicar por quê, preste atenção. Eu não quero ser confuso, mas eu quero que você entenda o que essa palavra está dizendo. Por que nós somos treinados muito mais para percebermos o mal do que para percebermos o bem? Porque se você estiver parado na rua e 10 pessoas vêm caminhando lentamente com flores na mão, você fica no mesmo lugar. E você nem percebe, talvez, que são flores, porque não te oferece risco nenhum. Agora vira um carro a 60 milhas por hora dentro da cidade, com a buzina a todo vapor, você dá pulo para tudo quanto é lado. Você vai se lembrar do carro que quase te atropelou e talvez nunca mais vai nem se lembrar que 10 pessoas caminhando com flores na mão passaram perto de você. Por quê? Nós somos treinados para perceber o mal. E por essa razão, nós percebemos isso com uma forma tão natural que quando aquilo que é o bem, aquilo que é de Deus, aquilo que faz o bem, nós muitas vezes não percebemos, ou se percebemos logo nos esquecemos, ou não faz nenhuma diferença. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. É aqueles que conseguem naturalmente? Não. Em si mesmos? Não. Aqueles que são melhores do que os outros? Não. E eu vou explicar daqui a pouco como é que são os limpos de coração, onde se encontram os limpos de coração. E como se faz um limpo de coração para ver a Deus? Somente os limpos de coração, quando olham uma tragédia como aquela que acometeu a França esta semana, que se passa, conseguem enxergar não somente o mal, mas conseguem detectar em meio àquilo atos de bondade e de esperança e de busca de vida e de salvação. Mas a pergunta é: quantos jornais, quantos periódicos, quantas televisões colocam o seu foco sobre isso? Isso não vende. Vende é mostrar o sangue. Vende é mostrar o caminhão passando por cima de pessoas. E alguns dizem: que pena que não apareceu mostrando. O que vende é isso. E é isso que os olhos estão treinados para ver. E aí, na hora que o ato de bondade, porque o salmista disse: quando eu faço um ato de justiça, Deus olha para mim. E quando eu faço um ato de justiça, eu vejo Deus no ato da justiça sendo praticado. O limpo de coração é aquele que olha o ato e consegue extrair daquilo algo que fala, que remeta e que glorifique a Deus mesmo em meio à catástrofe e à tragédia. Por isso vou perguntar mais uma vez: como você e eu temos treinado os nossos olhos? O que você consegue ver ao seu redor? E aquilo que você vê é aquilo que é o seu coração.
e o que é o seu coração e o meu coração. Isso é o que nós somos. Mas aí qual é a solução? Ah, pastor, então para mim não tem solução, eu não presto no mesmo. Já tentei de tudo quanto é jeito, eu sou uma coisa terrível mesmo, não dá. Eu vou desistir, vou jogar a toalha hoje. Hoje é o meu último dia. Não. Veja que existe uma palavra agora muito interessante, que você conhece, eu tenho certeza que você já leu esse verso, mas eu quero ler com você hoje, Salmo 51. Salmo 51. Eu li esse verso da mensagem anterior, mas eu quero ler hoje de novo e colocar dentro dessa perspectiva que eu estou falando agora. O salmista está orando, e ele diz por quê no verso 4. Veja o verso 4, Salmo 51, 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele reconhece, pequei, pratiquei o mal, fiz o que não deveria ter feito. Seja o nome que você quiser colocar, mas o que importa é, houve reconhecimento de que houve um mal, que houve uma prática que não deveria ter sido feita. E agora, o que eu faço? Há duas soluções. Duas opções. Não soluções, mas duas opções. Uma opção de Judas e outra opção de Pedro. Porque você acha que Pedro era melhor do que Judas? Pedro e Judas são dois exemplos de falhas terríveis diante do Senhor. Um vendeu e o outro negou. Mas qual é a diferença entre os dois? Judas optou pelo suicídio. Pedro optou pelo arrependimento e voltar. Senhor, pequei, errei. A solução para que os nossos olhares sejam mudados, para que possamos ter um coração purificado, e volto de novo a dizer, coração puro não é coração puritano. Coração puro não é coração infantil, de criança que não percebe as coisas. Não é isso. É conseguir enxergar em meio às dificuldades, às tragédias, aos caos, ao mal. Enxergar que Deus também está presente nos atos de justiça que são praticados. Ali vemos a Deus. E o salmista então diz, eu pequei, eu falhei, eu não consegui. Senhor, e agora? Aí no verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus. Preste atenção na palavra dele. Cria em mim, ó Deus. Vamos dizer juntos essa palavra? Diga comigo, vamos dizer juntos como salmista. Cria em mim, ó Deus. Ok, vocês falaram, eu falei, falamos, como bons papagaios que repetem o som que ouviram. Agora vamos falar de verdade. Não da língua, mas não da língua, mas do coração. Então vamos lá juntos? Cria em mim, ó Deus. Já ficou menos papagaio e mais gente. Agora vamos fazer isso ficar mais gente ainda. Percebendo que aquilo que você está pedindo é o que realmente você e eu precisamos. Lembra-se do que o salmista diz? Assim como a corça suspira pelas águas. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando te verei, Senhor? Pensa que essa palavra que você está dizendo agora, essa frase, cria em mim, ó Deus, é igual a corça desesperada por água. Vamos dizer mais uma vez, já dizemos como papagaio, já falamos como gente, agora vamos falar como quem realmente tem sede de Deus e das coisas de Deus. Vamos lá dizer, cria em mim, ó Deus. O quê? O que o salmista diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Coração puro não é algo que você e eu temos naturalmente. Enxergar o bem e valorizarmos o bem enxergado e visto não é o que nós somos naturalmente treinados. Isso vem dos nossos antepassados mesmo. Hoje a gente mora em cidade, estamos mais tranquilos, mas quando os nossos antepassados viviam, quando eu digo antepassados, eu estou falando lá atrás,
6.000, 10.000 anos atrás, 15.000 anos. Quando eles moravam nas savanas africanas, eles tinham que saber diferenciar quando o vento soprava. Quando a erva se movia, que era vento e não era um leão. Porque se ele achasse que era vento, era leão, ele virava comida. Isso é só um ventinho. Foi o último ventinho da vida dele. Por isso nós somos treinados para perceber mais o mal que nos acomete e que está ao nosso redor. Por isso, para se ter um coração puro, um coração limpo, para poder ver a Deus, eu e você temos que ser treinados nessa nova maneira de ver as coisas. E quem faz isso em nós é a nossa comunhão com Deus, porque Deus cria em nós o coração apropriado para poder enxergá-lo. E aqui a comparação que eu faço mais uma vez seria mais ou menos como realmente pense um maestro de novo de uma orquestra. Imagine um músico, um jovem, que foi treinado para tocar o instrumento, mas nunca foi treinado para entender os movimentos do maestro. E coloca ele sentado na orquestra. Eu nunca me esqueço disso que aconteceu uma vez comigo, que eu esperaria que nunca tivesse acontecido. Ainda bem que na época chamava-se Orquestra Jovem, então eu estava sendo treinado. E nós estávamos tocando, apesar de orquestra jovem, não era profissional na época, mas estava tocando no Teatro Nacional de Brasília. E de repente, eu nunca me esqueço nem a peça, o concerto para fagote de Mozart. Eu era o segundo violino. Segundo violino não faz solo. De repente o maestro fez um movimento, eu entendi errado e eu toquei sozinho. Eu não entendi o movimento. Eu achei que era para entrar e não era. Era para entrar, mas não eu, o solista. Era para nós pararmos e o solista entrar. Ele fez assim, eu pá no violino. Ok, então foi compreensivo, foi uma notinha só, não foi muito tempo, mas eu não entendi. O que eu vi, eu não entendi. Meu irmão, minha irmã, permita que Deus crie em você, crie em nós, um coração puro. E como se cria coração puro? Comunhão com Deus. E quanto mais comunhão com Deus, mais o coração se torna puro, não puritano, e mais de Deus nós conseguimos ver no nosso dia a dia. Enquanto muitos só verem e enfatizarem o caminhão que atropela e mata 84 pessoas, outros conseguirão ver que muitos também foram salvos pela ajuda de outros que são anônimos. Talvez quantos que naquele momento daquela tragédia, alguém possa ter morrido porque tirou o outro da frente daquele que vinha malucamente. É ou não é verdade? E nós não poderemos explicar e entender todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu espero, que nós possamos treinar os nossos olhos para vermos Deus nos atos de justiça, nos atos de bondade, nos atos de amor. Porque ver a Deus é experimentar a presença de Deus de uma forma íntima e própria. A princípio, ela pode parecer até assustadora. Lembra que eu disse lá, os exemplos do Antigo Testamento? Quando Isaías viu a Deus no alto e sublime trono, o que aconteceu com Isaías? Ai de mim que vou morrendo. Aí de repente Deus diz, não, há uma solução. Um serafim vem, pega uma brasa do altar, toca nos lábios dele e diz, a partir de agora está purificado. Contemplar a Deus pode ser em algum momento uma experiência assustadora, mas com certeza ela sempre também será uma experiência transformadora. Você entendeu o que eu falei? Eu disse que talvez olhar a presença de Deus, para alguns, em algumas circunstâncias, pode até ser uma experiência assustadora, porque eu creio que muitos de nós não entendemos o que significa isso de fato. Mas, ao mesmo tempo, ela será uma experiência transformadora. Isaías se assustou,
mas o seu lábio foi purificado para proclamar não a sua palavra, mas a palavra de Deus. Jacó lutou com aquele ser maravilhoso, surpreendente. E para acabar aquela batalha, ele teve que ser tocado na sua coxa, na sua virilha. Foi assustador e teve batalha, teve luta. Mas ele nunca mais andou do mesmo jeito, literalmente e espiritualmente falando. Ter um coração purificado é uma experiência com Deus. Pode ser assustadora, temorizante, mas ela também é transformadora. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Comece a ter mais comunhão com Deus. Comecemos a ter mais comunhão íntima com Deus, para que os nossos olhos sejam treinados hoje para vermos Deus nos atos de justiça, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor. Para que um dia, e aqui eu quero encerrar a palavra, lendo com vocês, 1 João, capítulo 3, verso 2. Para que um dia a esperança expressa pelo apóstolo, por essa palavra diz assim, e aqui eu encerro. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Porque assim como é, o veremos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque já podem ter comunhão com Deus hoje e ver a Deus através das nossas ações. Mas a promessa é, mas no fim, veremos a Deus como Ele é. Deus nos abençoe. Fiquemos de pé nessa hora. Fique de pé. Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar, Te exaltar, Te glorificar, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda glória. Nós sabemos, Senhor, que nós não somos perfeitos porque a perfeição é do Senhor. Sabemos, Senhor, que nós não podemos fazer porque o poder de fazer, de realizar, está no Senhor. Aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que temos, provém da Tua graça e da Tua misericórdia para nós. Senhor, não estamos aqui para imprimirmos sobre os outros um puritanismo que sabemos que não gera vida, mas gera hipocrisia, falsidade e morte. Mas que seja gerada em nós uma maior comunhão com o Senhor, para que através da comunhão contigo seja criado em nós, como o salmista clamou, um coração puro. Um coração, uma vida, um ser que não tenha intenções escusas nas suas atitudes e nas suas ações. Que quando estendermos a mão para alguém, seja para ajudar, e para que a suspeita lançada pelo mundo, seja por razões econômicas, de poder ou sexo, que tudo isso seja retirado, porque nós fazemos é para abençoar a vida de quem precisa e glorificar ao nome do Senhor. Faça-nos enxergar mais atos de justiça e praticarmos atos de justiça. Faça-nos, Senhor, treina-nos cada dia mais a vermos atos de bondade e fazermos atos de bondade. Quando todos só disserem mal, mal, mal e mal, que nós, com os nossos olhares treinados pelo Senhor na comunhão contigo, mas possamos apontar e dizer, mas ali está o bem, o bem e o bem. Senhor, a nossa oração é, cria em nós um coração puro. Renova em nós um espírito reto, para que possamos ver ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.